Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora, nesse início de palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de poder ser um ministro, Senhor, da Tua palavra e anunciar o Teu Evangelho para todos aqueles que esperam a resposta de Ti, para todos aqueles que estão sedentos da Tua palavra e que estão nesse momento de tanta aflição, precisando de uma direção que vem do alto. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que essa palavra venha alcançar a todos aqueles, Senhor, da nossa igreja, daqueles que estão debaixo, Senhor, da Tua poderosa mão e daqueles que ainda conhecerão a nossa igreja, aqueles que conhecerão, Senhor, o nosso ministério, aqueles que conhecerão a Tua palavra através dessa palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas. A igreja é Tua. O Senhor tem compromisso com a igreja. Quando eu falo assim, a nossa igreja, porque nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte desse corpo. Então, nós amamos, Senhor, fazer parte, Senhor, do corpo, de ser a noiva do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, queridos amigos e amigas, hoje nós vamos ministrar uma palavra que está em 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 8 ao 17. Eu não vou ler porque é um pouco distante, mas vou narrar um pouco da história. Aqui conta a história de que o rei Davi, os filisteus ficaram sabendo que ele foi ungido a rei e se levantou contra ele, foi atrás dele, mas ele consultou a Deus e Deus entregou os inimigos nas mãos de Davi. E logo depois, né, dessa vitória, os filisteus voltaram a atacar Davi no vale, e Davi mais uma vez consultou a Deus, que disse para ele: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho. Amém? É tremenda essa palavra. Eu amo essa palavra, gosto muito dessa história, e hoje nós vamos poder compartilhar, né? Enquanto Davi, irmão e minha irmã, ele estava quieto em seu canto, em Hebrom, porque Davi primeiro reinou em Hebrom para depois reinar sobre todo Israel. Os filisteus pensaram que ele continuava sendo alguém que se submetia a ordens. E na verdade era isso mesmo, Davi ele submetia a ordem do Senhor. Mas quando se tornou rei de todo Israel, os filisteus viram que ele já era o seu inimigo e partiu para atacar Davi. E é bem provável que esses ataques tenham ocorrido antes de Davi mudar-se para Jerusalém, pois ele e seus homens estavam na fortaleza, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 5, 17, que é uma região no deserto onde ele havia vivido no tempo em que Saul estava decidido a matá-lo. Davi, ele recebeu a notícia da aproximação do exército filisteu, porque ele tinha soldados à sua volta. Então o que ele fez? Ele manobrou os seus soldados rapidamente e encontrou os invasores no vale de Refaim, bem próximo a Jerusalém. Como em outras ocasiões, Davi ele consultou o Senhor ao planejar o seu ataque, provavelmente por meio do Urim ou do Tumim, né?
ou pedindo que o profeta Gade, né, que estava no tempo dele, buscasse saber a vontade de Deus. E depois de receber do Senhor a garantia de que ele daria a vitória a Israel, Davi encontrou os filisteus pouco mais de 3 quilômetros, né, ao sudoeste de Jerusalém. E depois ele forçou-os a recuar. Os inimigos saíram do campo de batalha com tanta pressa, quando viu o exército de Davi, que eles deixaram ali as suas imagens de escultura, os deuses que eles adoravam. E Davi e seus homens pegaram aquelas imagens, né, e queimaram, porque geralmente essas imagens eram feitas de madeira. E os filisteus, eles tinham certeza de que a presença de seus deuses lhe garantiam a vitória. Mas nós vimos aqui nessa história que eles estavam enganados. Davi deu toda a glória a Deus e chamou aquele lugar de Baal Perazim, que significa o Senhor que rompe. Por que o Senhor que rompe? Porque essa área ela já tinha sido roubada pelos filisteus quando Saul estava governando. Então, o que ele estava querendo dizer? Que Deus estava rompendo, né, com as barreiras, com as faixas, e ele estava agregando ou adquirindo território. Então, Deus estava devolvendo a Davi tudo aquilo que tinha sido roubado, não é verdade? Do povo de Israel, a terra que Deus já tinha oferecido para o povo de Israel desde o início ali em Gênesis, né? Mas olha que interessante, meu irmão. Os filisteus, eles voltaram a lutar contra Davi. Olha a ousadia. O inimigo, ele é astuto. Ele mesmo, quando ele vem, ele batalha, ele tenta novamente. Ele tenta novamente. Por isso que nós temos que sempre estar consultando a Deus, se nós estamos na direção de Deus e seguir aquilo que Deus está pedindo para a gente. Não é verdade? E os filisteus voltaram a lutar contra Davi. E mais uma vez Davi fez o quê? Buscou a vontade do Senhor. Ao contrário de Josué. Você lembra de Josué? Quando ele teve a vitória em Jericó, aí ele não consultou a Deus e foi para lutar contra Ai, não é verdade? Porque tinha lá poucas pessoas e levou um couro. Então, ter uma vitória não quer dizer que eu não preciso consultar a Deus. Olha só que palavra tremenda. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Davi, mais uma vez, foi consultar a Deus. Davi não partiu do pressuposto de que a mesma estratégia funcionaria novamente. Não. Deus lhe forneceu outro plano de batalha. E o que aconteceu? Ele obedeceu. E o Senhor lhe deu o quê? Deus lhe deu a vitória. Então, olha que interessante. Deus falou assim com ele: Davi, quando você vê o barulho, não é verdade? Lá no versículo diz assim: assim que você ouvir, no versículo 15, assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Maravilhoso. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Isso é tremendo. Olha que tremendo, meu irmão. Davi teve que esperar. A palavra que eu tenho hoje para você é essa. Espere em Deus. Espera, não toma nenhuma decisão precipitada. Não tome nenhuma decisão precipitada. A palavra em Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, por isso que eu coloquei esse louvor, nem com ouvidos se percebeu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Davi, por mais que Deus falou para ele ficar em um local, Deus falou: olha, quando você ver, quando você ouvir, né, passando em cima da moreira, quer dizer que eu estou indo à sua frente. Ele não foi depressa, ele aguardou, ele esperou. Então espere em Deus.
Espera, não seja levado pelas notícias. Eu me lembro que, às vezes, as situações fazem a gente tomar algumas decisões erradas na nossa vida. Não é verdade? Eu me lembro que eu tinha comprado um carro e eu passei por uma crise, minha empresa fechou, eu estava quebrado e eu tinha uma parcela do carro de R$ 1.021,60. Eu me lembro até hoje. E eu falei, nossa, agora que eu passei por essa crise, estou passando por essa crise, quebrei, estou quebrado na empresa, eu vou vender o carro. Mas aí Deus falou assim comigo, não, fui eu que te dei o carro. Você não vai vender o carro. E, por incrível que pareça, atrasou uma parcela, duas parcelas, e eu orando aos pés do Senhor. E quando foi atrasar a terceira parcela, Deus veio com a providência. E eu paguei aquele carro, as parcelas que estavam atrasadas, paguei os juros. E para honra e glória do Senhor Jesus, depois de um tempo, eu quitei esse carro. Então, eu não tomei a decisão por mim. É lógico, o medo veio, o inimigo ele quer nos atacar, mas eu descansei e esperei em Deus na promessa que eu tinha, que foi Deus que tinha me dado. Que eu já tinha intercedido, já tinha comprado esse carro debaixo de oração. Então, nós temos que saber esperar em Deus. Esperar em Deus. Davi soube esperar para quê? Para adquirir a vitória. Eu estava em um cliente ontem e no final, quando estava atendendo ele chamou todos os funcionários. E no prazo de 2 dias, ele demitiu 34 funcionários, ficou com 5 funcionários só. E falou, olha, eu vou ficar só no delivery, que aqui só pode atender delivery. Vou mandar todos vocês embora, vou ficar só com 5. Se o delivery não der certo, também vou demitir. Ele comentou que o Girafas, que é uma franquia, mandou mais de 2.000 funcionários embora. O homem estava chorando e demitindo 2.000 funcionários. É muito delicado. E a história que eles falaram foi o seguinte, eles falaram até assim, olha, se você parar para pensar, a China está anos-luz à nossa frente, a China está muito avançada, eles conseguiram construir mais de 10.000 leitos em questão de 11 dias ou 10 dias, para atender as pessoas, enfim, e depois de 3 meses eles estão se recuperando financeiramente. O Brasil está anos-luz longe e eu penso que só vai voltar daqui 6 meses, 7 meses. Esse é o pensamento de uma pessoa que realmente não tem Deus. Uma pessoa que não tem Deus como fiador, que não tem Deus como garantidor das promessas. Então, toma uma decisão rápida, toma uma decisão talvez precipitada, não é verdade? Mas você, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, você tem que entender uma coisa. Você precisa entender que você tem um Deus. Você tem que esperar em Deus. Não fica sem dormir, não fica com medo, não fica ansioso. Descansa em Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem que esperar em Deus. Deus, ele está na sua frente. Ele disse para Davi, Davi, eu vou passar na sua frente. Esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Deus está à sua frente. Ele vai te proteger. O que foi o estrondo no topo da árvore, da moreira? Foi apenas o vento? Foi o anjo? O que foi? Deus chegando para conduzir o seu povo à vitória. Olha só que tremendo. A estratégia funcionou e Davi perseguiu o inimigo desde Geba até Gezer, uma distância aí de mais ou menos 25 quilômetros. E com essa vitória, olha só, Israel recuperou o território que Saul havia perdido em sua última batalha. Olha só, em campanhas subsequentes, Davi também tomou de volta as cidades que os filisteus haviam tirado de Saul. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Davi, ele travou diversas batalhas com os filisteus e Deus lhe deu vitórias sucessivas, uma atrás da outra. Olha só que tremendo. Havia muito tempo, o povo reconheceu que Davi era um guerreiro hábil, valente, né? E essas duas vitórias trouxeram mais glória a Deus e honra
ao seu servo Davi. Não é verdade? Então, assim, eu tenho certeza que a cada dia a nossa igreja vai romper em fé. A cada dia nós vamos avançar. Por quê? Porque é Deus que está na nossa frente. Nós estamos tomando a direção de quem? A direção do Senhor. Tudo que Deus tem pedido para a gente tem feito. Não é verdade? Deus pediu para a gente sair daí, a gente saiu. Deus pediu para a gente colocar o presbítero Edivaldo na frente da igreja. Nós colocamos. Então o que aconteceu? Tem alguma coisa que pode dar errada? Não. Por quê? Porque foi Deus que separou. Não é verdade? Davi, depois disso tudo, ele mandou uma mensagem aos seus inimigos de Israel, aos inimigos, né, de Israel. Deveriam ter cuidado com o que faziam a ele e ao seu povo. Não é verdade? Tem que tomar cuidado com quem mexe conosco. Tem que tomar cuidado com quem mexe com o ungido de Deus. Né? A palavra do Senhor diz: não toqueis em meus ungidos. Então, meu irmão e minha irmã, é essa mensagem que o inimigo, que ecoa no ouvido do inimigo, que quer destruir, não é verdade? Que quer roubar os nossos sonhos, os nossos planos, só que não vai conseguir. Então, toma posse dessa palavra, receba essa palavra e guarda essa palavra no nome do Senhor Jesus e espera nesse Deus maravilhoso. Amém? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra e por todos que estão ouvindo. Fale ao nosso coração, Senhor, e abençoe a cada um, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus,